Fala galera do oitavo, tudo tranquilo? Sou o professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil. Tô vindo aqui trazendo as correções das atividades da primeira semana do PET 2, tá bom? Página 71. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, ainda não conhece o nosso canal de direito, se inscreve, clica aqui embaixo agora, se inscreve aí agora, dá essa força aí, tudo bem? Nós já estamos aí com muitos inscritos, estamos atingindo várias cidades de Minas Gerais e eu queria que você se sentisse também parte do nosso canal. Então se inscreve aí, sinta-se motivado a ajudar o nosso canal a crescer, ajude a divulgar o link aí. Esses vídeos servem para sexto, sétimo, oitavo, nono, pessoal do ensino médio aí que está tentando prestar vestibular. Então todos esses vídeos aí servem para ajudar todo mundo, serve para qualquer idade. Então pede para as pessoas se inscreverem, ajuda o professor Rafael aí. Posso contar com vocês? Bora lá. Atividade número 1. Já de cara já vou mostrar para vocês um mapa muito louco. Esse é um mapa anamórfico. O que é um mapa anamórfico, professor? É um mapa que distorce a realidade, distorce o tamanho real dos países e de acordo aqui com a legenda, quanto maior é a população, nós temos essa escala de cores, quanto mais escuro, maior a população, só que quanto maior a população, mais ele distorce, mais ele fica gordinho. Quanto menor a população, ele vai diminuindo. Quer ver alguns exemplos? Cadê o Canadá que estava aqui em cima dos Estados Unidos? Quase sumiu, né, galera? Olha a Rússia. A Rússia ficou parecendo que o Chile mudou de lugar, né? Olha aqui. Né? Ficou só uma trepinha aqui em cima aqui. Enquanto isso, a Índia e a China estão ali bem cheios. Bora lá, direto para a atividade? Letra A. Quais são os países mais populosos do mundo e em que continente eles se encontram? Então vamos lá, resposta. O mais populoso do mundo é a China, seguido da Índia. A China, seguido da Índia, e eles ficam no continente asiático. Isso, China e Índia no continente asiático. Bora lá? Atividade 2. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar. Nas próximas décadas, 30% da população total. Então a população da Europa está envelhecendo, né? O índice de longevidade, que é a expectativa de vida, está só aumentando, tá? Graças aos avanços da medicina e da ciência. A população está cada vez mais velha. E isso ocorre em função do declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Galera, essa aqui é a opção correta de você marcar. Você vai marcar aí a letra A. Por que declínio da taxa de natalidade? Tá? Porque a população ela está numa fase de desenvolvimento em que está tendo menos filho por mulher devido ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, tudo bem? E aí, além de ter uma menor quantidade de filhos por mulher, as pessoas têm vivido mais, tudo bem? Têm envelhecido mais, tudo bem? Então não vou nem ler as outras opções. É aí a letra A que você vai marcar no 2, fechou? 3, página 72. Sabe-se que a população mundial se concentra principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, o continente mais populoso em termos absolutos é o letra B, asiático, tá? A Ásia é o continente que tem a maior população. Para você ter ideia, só a China e a Índia representam 30% da população mundial. Só nesses dois países, fora Rússia, Paquistão, Turquia, Irã, enfim, vários outros ali, o Japão, né? Entre outros ali, tá? 4. Desde o século XIX, professor, eu não sei quando que é o século XIX. Começa em 1801 e vai até 1900, tudo bem? Então vamos lá. Desde o século XIX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir. Esse processo só chegou aos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda da taxa de mortalidade pode-se afirmar que... E aí, galera, vamos lá? Já vou ali direto na resposta, tá?
Letra B, ela devido, olha aqui para vocês verem, devido às taxas de mortalidade na Europa estarem a diminuir, e esse processo de diminuição da mortalidade chegar aos países subdesenvolvidos só após a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Se as pessoas começam a morrer menos, começa a ter mais pessoas no planeta. E isso promove um forte crescimento populacional que denomina uma explosão demográfica. Então, 4 aí você vai marcar a letra B, ok? Então vamos lá? 5. Observe o gráfico das fases de crescimento populacional e responda. Olha, transição demográfica. Galera, antes da gente fazer essa atividade aqui, eu queria falar para vocês que existem 2 tipos de pesquisa que mostram essas fases. Fases essas que o pessoal não colocou ali no texto de explicação do conteúdo. Mas nós temos aí a primeira fase, segunda fase, terceira fase, e aqui só mostra até a 4ª fase. Tá? E aqui vem falando o seguinte: quais fatores influenciaram a aceleração do crescimento demográfico na segunda fase aqui, né? O que acontece? Existem outras pesquisas que falam que tem 5 fases. Então vai depender aí de quantas fases eles falam que existe para a gente saber em qual fase nós estaríamos. Quando o autor diz que são 4 fases, o Brasil estaria na 3ª fase. Tá? Ele só estaria na 4ª fase se tivéssemos 5 fases. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui que mostra a 5ª fase, tudo bem? Mas não são todos os autores que concordam com essa situação. O que a gente pode observar nessa situação aqui? Na primeira fase, a taxa de natalidade, ó a porcentagem aqui, tá vendo? A taxa de o percentual de natalidade, ó, o azulzinho taxa de natalidade, vermelho taxa de mortalidade. Os 2 estão em alta. Então está nascendo muita gente, mas está morrendo muita gente. Então há um equilíbrio. Na segunda fase, as pessoas continuam nascendo muito, mas começa a cair a taxa de mortalidade. Então começa a haver um crescimento populacional. Pode observar que esse crescimento populacional, esse verdinho, é que ele começa a subir. Por quê? Porque a mortalidade começou a diminuir. Na terceira fase, diminui a taxa de natalidade e a de mortalidade continua em queda. Aí a população dispara, vai lá para cima, tá vendo? Na 4ª fase, a população continua crescendo, por quê? Porque começa a haver meio que uma estagnação, né? E aí na 5ª fase que a população ia começar a diminuir. Então só para vocês entenderem. Esse aqui é o mesmo processo que está aqui. Vamos ver aqui a resposta? A. Quais fatores influenciaram a aceleração do crescimento demográfico na fase 2? Então na fase 2, nós temos uma alta taxa de natalidade e uma queda na taxa de mortalidade. Entendeu? Então escreve aí. Continua alta a taxa de natalidade e há uma queda na taxa de mortalidade. Ok? Continua alta a natalidade e diminui a taxa de mortalidade. Vamos ver, letra B. O que proporciona a desaceleração demográfica vivenciada em países que se encontram na 3ª fase do gráfico de transição demográfica? Então vamos lá para a 3ª fase. Olha aqui, 3ª fase. Eu vou até aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar melhor. Tá? E aí, deu para enxergar melhor agora? Beleza, 3ª fase. Na 3ª fase, a taxa de natalidade diminui e a de mortalidade começa a ter uma estabilidade também. Então há uma queda na natalidade e uma estagnação na mortalidade. Está diminuindo a natalidade e a mortalidade está se mantendo. Tudo bem? Beleza. Então, escreveu aí? A taxa de natalidade diminui consideravelmente e a de mortalidade se mantém. Então vamos voltar ao tamanho normal aqui para a gente ver a letra C. Estudiosos afirmam que o Brasil está vivenciando a 4ª fase. Galera, eles misturaram as bolas aqui. Eles colocaram um gráfico para a gente que só tem 4 fases e o Brasil não está nessa 4ª fase. Né? Só naquele outro gráfico que já tem 5 fases é que o Brasil estaria na 4ª fase. Mas considerando aqui, o Brasil estaria na 3ª, estaríamos vivendo aí a 3ª fase. Tanto é que a população brasileira vai continuar crescendo, segundo estimativas,
até 2070. Até 2070 a população brasileira vai continuar crescendo, tá? Então só para você entender um pouco aí, mas vamos levar de acordo com o que eles estão falando aqui. Estudiosos afirmam que o Brasil está vivenciando a quarta fase, na qual ocorre a redução das taxas de natalidade e mortalidade. Quais os efeitos disso na população etária da população, efeito na faixa etária da população? Respondendo a letra C, vai aumentar a expectativa de vida, vai aumentar a longevidade. As pessoas vão viver mais, tá? Isso, as pessoas vão viver mais. Galerinha, já finalizamos aqui. Para você que ainda não entendeu esse gráfico aqui, eu vou dar só mais uma passadinha nele aqui, só para você poder estar entendendo melhor, tá? O que está sendo falado aqui. Veja a seguinte situação. Na primeira fase, a taxa de natalidade e de mortalidade continuam paralela. Então está nascendo muito e morrendo muito. Então há esse equilíbrio. Na segunda fase, a taxa de natalidade continua alta, estável, mas a de mortalidade diminui muito. Então quer dizer, as pessoas começam a morrer menos na segunda fase. Então se está nascendo muito e está morrendo menos, há uma explosão demográfica. Essa explosão demográfica ocorreu ali no período pós Segunda Guerra Mundial que a gente falou no exercício anterior ali, tá? Então, se está nascendo muito e começa a morrer menos, vai ter mais pessoas no planeta. Quando chega na terceira fase, há uma queda muito grande na taxa de natalidade. Aqui já começa a ser 1970, 1980, 1990. Por quê? Porque com os governos fazendo esse planejamento familiar, distribuindo camisinha, contraceptivos, anticoncepcionais, né? Com as mulheres tendo a oportunidade de estudar mais, entrando no mercado de trabalho, tá? Começa a ter menos filho por mulher. E aí essa taxa de natalidade começa a diminuir. Tá? O menos filho por mulher é fecundidade, mas influencia na natalidade. Então o que acontece? Diminuiu a taxa de natalidade e a gente pode observar que a de mortalidade continuou meio estável. Então só nasceu menos pessoas, mas não morreu mais. Então começa a voltar a ter um equilíbrio e a quarta fase é meio que um equilíbrio. Tá? Nessa quarta fase, quando é dividido só em 4 fases, começa na verdade a haver uma estabilização e a taxa de natalidade ela vai diminuir mais ainda, que ela ficou meio retinha, mas na verdade há uma queda. Ela começa a ter uma queda aqui que é representada pelo crescimento vegetativo, ela vai diminuindo, tá? Então, quando se chega na quarta fase, a população do país já está diminuindo. É o caso dos países europeus. Por isso que eu falo que no Brasil não é a quarta fase, é a terceira. Porque no Brasil a população ainda cresce, tá? Mas é só para, em termos de você entender um pouquinho mais do que estamos falando aí. Galera, se você gostou do vídeo, das explicações, das respostas, dessa ajuda aí, deixa o seu like, não saia desse vídeo sem se inscrever, dê essa força aí pro nosso canal. Valeu!